tarde a todos, o meu nome é Fernando e esse vídeo trata de um estudo realizado para a atividade número 5 da disciplina de Patologias nas Estruturas em Concreto da Faculdade Unileia para o curso de pós-graduação. Esse estudo vai abranger alguns tópicos: a introdução, o histórico, o escopo e a metodologia do trabalho, principais patologias encontradas, a inspeção e o diagnóstico e também as medidas preventivas e curativas. Falando um pouco, não da introdução, como todos nós observamos, a mídia brasileira vem noticiando a propagação de acidentes na construção civil numa escala preocupante. Sem dúvida, acidentes dessa natureza causam grande pesar pela proporção dos danos, inclusive com perdas humanas. São casos de edifícios que colapsaram, viadutos que cederam, marquises que soterraram pessoas. Recentemente, um viaduto de grande porte, localizado na área central de Brasília, ruiu e foi ao solo, como se vê na figura do slide. Inacreditavelmente, embora tenha ocorrido em horário de grande movimento, o acidente não feriu ninguém. Imediatamente, as autoridades locais procuraram resgatar um levantamento técnico realizado meses antes, que apontava a existência de patologias graves em viadutos da cidade, incluindo aquele que entrou em colapso. Entretanto, os problemas envolvendo patologias na construção não param por aí. As marquises existentes praticamente em todas as quadras da W3 Sul, em Brasília, construídas em sua maioria na década de 60 do século passado, representam um perigo constante para os transeuntes dessas áreas, e é sobre elas que versa esse trabalho. Passando um pouquinho pelo histórico, o concreto armado, elemento estrutural das marquises, é amplamente usado na construção civil, pela sua durabilidade e versatilidade. Entretanto, as estruturas se sujeitam à deterioração pela ação do tempo e de outras patologias que, se não tratadas a tempo, podem culminar no desabamento. Nas grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro, tem se tornado constante a presença de prédios altos, muitos destinados a fins residenciais. Com o objetivo de se prevenir a queda de objetos em pedestres, alguns desses prédios comportam marquises. Geralmente, essas marquises são construídas como lajes em balanço, avançando em relação ao alinhamento do edifício com a finalidade de proteção aos pedestres. E muitas são as patologias que, quando negligenciadas, podem comprometer a integridade dessas estruturas. Como se vê na foto, pesa na história o trágico acidente em Porto Alegre, em 1988, em que houve o desabamento da marquise da loja Arapuã, com saldo de 9 mortos e 10 feridos. Em 2007 foi a vez da marquise do Hotel Canadá, no Rio de Janeiro. Alguns agentes de risco ameaçam a estrutura das marquises, tais como a carga de pessoas e de objetos, painéis de anúncios comerciais e de propaganda, falhas ou erros de projeto, falhas na execução, falta de manutenção. O que preocupa é que a estrutura isostática das marquises, quando perde a estabilidade, desaba de uma vez, sem prévio aviso. Escopo e metodologia. A abrangência desse trabalho observou a área geográfica das quadras 510 e 514 da W3 Sul. A metodologia do presente estudo foi a identificação de patologias existentes nas marquises da W3 Sul em Brasília. Os principais fatores de investigação foram a presença de fissuras e trincas, deslocamento de argamassa, armaduras expostas, corrosão, manchas de umidade e bolor na parte inferior, problemas de impermeabilização, condições de concreto, sobrecarga pelo uso indevido de aparelhos de ar-condicionado e letreiros e descolamento de pintura. Então, vamos agora às principais patologias encontradas. Na figura, na foto, do lado esquerdo, podemos identificar manchas de umidade e pontos de infiltração. Do lado direito, a foto demonstra armaduras expostas, com pontos de corrosão. Na foto do lado esquerdo, nós temos a presença de fissuração na laje. E do lado direito, a gente observa pontos de perfuração. Na foto do lado esquerdo, observa-se o desplacamento do concreto, e na foto do lado direito, a presença de sobrecarga e de vegetação. Inspeção e diagnóstico. A inspeção ela pode ser feita por meio de análise da estrutura, onde se verifica a idade, o processo construtivo, também a anamnese do problema, que são a identificação dos sintomas, a intervenção realizada por meio de reparos, também a definição das ações para investigação, onde é feito o planejamento e execução de ensaios. Finalmente, o diagnóstico das causas prováveis com análise visual e ensaios físico-químicos.
As medidas preventivas e curativas que podem amenizar esse problema são o tratamento das fissuras, o emprego de cimento resistente a sulfatos, emprego de agregados não reativos, aumento da espessura de cobrimento, controle da ventilação, controle de sobrecargas, poda de vegetações adjacentes, controle do fluxo de água, manutenção, etc. Muito obrigado.